Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, por favor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 15 ao 24. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao 24. Nessa noite, eu quero pensar com vocês um pouco sobre essa palavra que Jesus dá àquelas pessoas que estão reunidas com Ele, junto a uma mesa de banquete. Então a minha palavra hoje é sobre isso, é sobre o banquete da salvação. Jesus está reunido com seus discípulos e Ele está num momento que todo crente gosta, irmãos, que é aquele momento de comer junto, não é? Tem coisa melhor do que comer? Crente gosta de comer, né? E bater papo, então aí é bom para valer, não é? Então, Jesus está num banquete, e eu quero falar sobre esse banquete e aquilo que Jesus diz acerca dessas realidades. Veja só aí, Lucas capítulo 14, verso 15 ao 24. A palavra de Deus diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e para os becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Pronto, até aí. Amados irmãos e irmãs, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Nós vamos ter um momento de oração. Peça a Deus que abra o seu coração para você entender essa palavra. Espírito Santo, Pai querido, no nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora que o Senhor possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos acolher a Tua palavra nesta hora. Pai, nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e que ela seja também nesta hora, Senhor, uma palavra que possa gerar no nosso coração uma grande transformação, uma mudança de mente, uma mudança de postura. Quantas pessoas, meu Deus, têm entrado na Tua casa, quantas pessoas, ó Pai, têm se colocado diante do Senhor para ouvir a Tua palavra, mas, ó Pai, ainda resistem a uma transformação, a uma mudança. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor possa transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida e nos dar uma disposição de mudança. Nós oramos, repreendendo, ó Deus, toda ação do maligno contra as nossas vidas, todo espírito de incredulidade nós resistimos pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito de dureza de coração nós também os repreendemos nesta hora e pedimos que o Senhor possa abrir a nossa mente e coração para acolhermos essa palavra em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, preste atenção, o que está acontecendo nesse texto? Quando você começa o capítulo 14 de Marcos, depois você pode ler o início dele na sua casa,
Você vê que Jesus está reunido com os seus discípulos e ele está sentado num banquete, ele está num jantar, ele está rodeado de pessoas, e ele começa naquela casa de um homem fariseu, de um doutor da lei. Ele começa a conversar de maneira descontraída, a pregar a palavra de Deus de maneira descontraída naquela mesa, quando de repente a Bíblia diz, um dos convidados que estavam ali interrompe Jesus. Ele ouviu a palavra de Deus de uma maneira tão impactante que ele interrompe a pregação de Jesus, dizendo que feliz seria aquela pessoa que um dia conseguisse entrar na vida eterna e que pudesse assentar à mesa do Senhor e comer junto com ele. O impacto da palavra de Jesus no coração desse homem sacudiu a sua estrutura, ao ponto desse homem ficar preocupado com uma coisa. Esse homem se preocupou com a salvação da sua alma, ele se preocupou com a existência da eternidade. Talvez ele nunca tivesse prestado atenção na eternidade, mas diante de Cristo e diante da pregação de Jesus, ele fica preocupado com a eternidade. E Jesus, diz aí esse texto, ele aproveita esse momento para contar uma parábola que revela muita coisa sobre a vida eterna. E Jesus então, quando ele começa a ministrar esta parábola para revelar sobre a vida eterna, ele traz algumas realidades para a minha vida e para o seu coração que nós precisamos estar atentos. E o que é que Jesus revela sobre a salvação e sobre a vida eterna nesse texto da palavra de Deus? Preste atenção. Em primeiro lugar, Jesus diz que muitas pessoas não se preocupam com a vida eterna porque elas acham que tem coisa melhor para ver. Preste atenção, tem muita gente, diz Jesus, que não está se preocupando com a vida eterna, porque elas estão se distraindo com as coisas que elas estão vendo, com as coisas que estão diante dos seus olhos. No verso 18, Jesus diz assim: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Jesus conta essa parábola e ele diz que o Senhor desta grande ceia, que o Senhor dessa grande festa mandou convidar pessoas, e o primeiro convidado, quando recebeu aquela oportunidade, ele logo disse ao mensageiro: olha, diga lá ao Senhor que eu não posso ir, porque eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para que eu possa estar prestando atenção, eu tenho muita coisa para ver, eu comprei um campo e eu preciso ver aquele campo com cuidado e com detalhe, e por isso eu não posso ir. Agora preste atenção, isso tem muita coisa a ver com a sua vida e com a minha. Por quê? Ninguém naquele tempo compraria um campo sem antes ir lá dar uma olhada nele. Você não compra um carro sem antes pesquisar, verificar se ele está bom, se foi batido, se ele presta ou se ele não presta. Ninguém compra alguma coisa normalmente sem ver essa situação. E quando uma pessoa não quer fazer algo, é isso que o texto está mostrando, e Jesus dizendo, quando alguém não quer fazer algo, ela arranja qualquer desculpa, então qualquer desculpa serve. Este convidado, diz aqui Jesus, ele tinha tempo para ver a sua propriedade, mas ele não tinha tempo para Deus. Ele tinha tempo para olhar a sua propriedade, mas ele não tinha tempo para cuidar da sua alma, ele não tinha tempo para cuidar do seu relacionamento com Cristo. E hoje é o que nós estamos presenciando, irmãos. As pessoas têm tempo para correr atrás do dinheiro, as pessoas hoje, elas correm atrás dos seus negócios, as pessoas hoje, elas ocupam a maior parte do seu tempo, do seu coração, nessa devoção de cuidar das coisas que agradam os seus olhos, mas elas não cuidam da sua alma, elas não cuidam da sua relação com Cristo, elas não pensam na eternidade. E se a pessoa é jovem, ela acha que terá a vida inteira pela frente.
E aí nós somos atropelados por uma realidade da Covid, onde jovem morre, onde velho morre, e então de repente a eternidade está diante de nós e nós não sabemos o que fazer com ela, e muita gente não se preparou para esse momento, e muitas pessoas perderam a sua alma, porque se distraíram olhando para muitas coisas e se esquecendo do seu relacionamento com Cristo. Nós gostamos de gastar tempo vendo aquilo que nós possuímos, não é verdade? Nós gostamos de gastar tempo olhando para aquilo que compramos e para aquilo que nós queremos ter, mas não damos muitas prioridades àquilo que é realmente importante, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a salvação da nossa alma. Não havia nenhum pecado em comprar um terreno, não havia nenhum pecado em alguém que comprou um terreno ir lá olhar esse terreno com mais cuidado. Mas quando coisas boas ocupam o lugar de Deus na nossa vida, essas coisas se tornam um ídolo no nosso coração. Esse convidado, diz o texto bíblico, Jesus fala, ele colocou o amor pelas coisas que ele via à frente da vida eterna. E tem muita gente aqui colocando coisas que você gosta, coisas que você aprecia, que estão diante dos seus olhos, na frente do seu relacionamento com Deus. E eu vou te dizer uma coisa: se você continuar nessa pegada, você vai perder o seu relacionamento com Deus, você vai perder o seu relacionamento com Cristo, você vai perder a vida eterna. Porque os encantos que distraem a nossa vista, aquelas coisas que seduzem o nosso coração através do que vemos, pode ser um grande embaraço para a nossa caminhada. Jesus disse, e eu quero te lembrar aqui, ele falou, e eu reafirmo aqui, e ele diz: se os teus olhos te fazem tropeçar, ele diz: arranca os teus olhos, para que você possa entrar na vida eterna, ainda que caolho. O que Jesus está dizendo? Será que Jesus está mandando você pegar uma faca, enfiar nos olhos, arrancar os seus olhos? Não, Jesus está dizendo tudo aquilo que distrai você, tudo aquilo que tira a sua atenção de Cristo e do seu relacionamento com Deus, tome cuidado com isso, porque isso pode te separar da vida eterna. E quantas pessoas estão perdendo o seu relacionamento com Deus por causa das distrações que estão diante dos seus olhos? Nesse texto, Jesus disse que aquilo que tirou desse homem a vida eterna foi as distrações da sua vista. Um campo que ele comprou, e esse campo distraiu tanto ele, que ele não pôde se assentar no banquete da salvação. Você pode estar perguntando assim: mas qual é o seu campo? Bom, tem gente que compra uma chácara, fica tão animado com a chácara que já não tem mais tempo para a escola dominical. Plantou lá uns pés de alface, de couve, botou umas galinhas, uns patos, uns marrecos. Tem gente que se distrai com outras coisas, não é com a chácara, com a roça, se distrai com os divertimentos. Tem algum problema ter uma chácara, ter galinha, pato, ganso, marreco? Não. Mas para que você vai para lá domingo de manhã em vez de estar na escola dominical? Tem outros que gostam de fazer outros divertimentos que estão encantando a sua vista. Um domingo de manhã como esse, você viu que domingo lindo, ensolarado. Tem gente que está se distraindo com a cama, com o edredom, não é verdade? Tem outros que se distraem com passeios. Não, hoje cedo, não tem tempo para a escola. Todo domingo tem uma justificativa, todo domingo. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo que esse homem começou a perder a vida eterna, perder o seu relacionamento com Deus por causa das distrações que estavam diante da sua vista. Veja o que ele diz para o Senhor: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Era a visão, a visão, como ele enxergava o relacionamento dele com Cristo. E isso estava roubando dele a sua relação com Deus, como tem roubado de muita gente. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é uma geração de pessoas que não querem compromisso mais com Cristo e nem com a igreja de Cristo. Elas se contentam apenas em serem pessoas que frequentam a igreja os domingos à noite. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não quer compromisso com Cristo,
você está colocando a sua alma em risco. E Jesus diz aqui que esse homem perdeu o banquete da salvação, recusou a mesa do Senhor, por causa do que ele estava vendo. Ele tinha muita coisa para distrair a sua visão, muita coisa. Se fosse há 30 anos atrás, nossa, eu diria que muitas distrações que ocupavam o coração do povo de Deus há 30 anos atrás, era a Fórmula 1 no domingo de manhã, quando Ayrton Senna pilotava ainda. Quantos crentes perdiam a escola bíblica dominical para ver a Fórmula 1 do Ayrton Senna? Ayrton Senna do Brasil. Os crentes ficavam em casa para ver o Ayrton. Mas aí hoje você tem o quê? Você já não tem mais o Ayrton, mas tem uma chácara, você tem às vezes uma corrida, às vezes uma pedalada. Irmãos, cuidado. Jesus disse que esse homem perdeu o banquete da salvação, aquele momento de comunhão com Deus, por causa do que ele estava vendo. Em segundo lugar, Jesus mostra que outros não se preocupam com a vida eterna, porque acham que tinham coisas melhores para fazer. Agora é diferente. O segundo grupo de convidados, olha o que diz o verso 19, diz assim: aquele servo foi enviado pelo seu senhor para convidar pessoas para o banquete da salvação. Mas aí o segundo convidado disse assim, olha o verso 19, outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Esse convidado, diz o texto bíblico, ele tinha comprado aqui juntas de bois e ele tinha que experimentá-la, ou seja, ele estava ocupado demais com os seus afazeres. Ele tinha tanta coisa para fazer, que o tempo era pequeno. E então, diz aqui o texto bíblico, que ele ficou ocupado demais com os seus afazeres, com os seus negócios, com os lucros que ele queria desenvolver, com aquela junta de boi, queria arar o campo dele, e com certeza aumentar a sua produtividade. Então ele tinha muita coisa para fazer, por isso ele não aceitou o convite do banquete da salvação, ele não quis se assentar na mesa do relacionamento com Deus, ele não se preocupou com a salvação da sua alma, porque ele tinha tanta coisa para fazer. E é isso que muitas pessoas hoje estão fazendo na sua vida, querido. Quantas pessoas preferem os seus negócios, as riquezas que perecem, ao invés de buscar um relacionamento com Deus, a vida eterna? Quantas pessoas amam mais o seu trabalho do que a Cristo, amam mais o dinheiro do que a Jesus, são mais apegadas às coisas da terra do que às coisas do céu? Quantas pessoas estão sendo impedidas de entrar na vida eterna porque elas estão agarradas aos seus afazeres? Você se lembra de uma pessoa que foi repreendida por isso na Bíblia? Pessoa notável. Lembra quando Jesus chega na casa de Lázaro? As 2 irmãs, Marta e Maria. E aí elas... Eu sempre confundo as irmãs, irmão, meus queridos, se eu estiver confundindo, você me perdoa. Aí a Maria se assenta aos pés de Jesus. É a Maria. Se assenta, e a Marta está correndo de um lado, ela está cheia de afazeres. Jesus chegou, tinha 12 camaradas com Jesus. Você já imaginou? Chegou na sua casa, não é? Visita sem falar nada, e mais 12 companheiros ainda. Você, pelo amor de Deus, quando chega um visitante, você fala assim, joga um pouquinho de água no feijão aí que resolve. Mas chegar ele mais 12, hein, Zé Mário? Chegar na sua casa sem avisar nada, com 12 companheiros, hein? É carne para fazer, feijão para aumentar, é arroz para poder mexer na panela, é uma correria. E a Marta, diz a Bíblia, a Maria parou tudo, ela não quis saber de nada, ela se assentou aos pés de Jesus, ela queria comunhão, ela se assentou no banquete da salvação. Mas a Bíblia diz que a Marta ficou maluca, ela corria para cá, corria para lá, e preparava prato, e preparava comida, e aquela agitação toda. Aí ela ficou brava. Ela falou assim, eu estou aqui me matando, e a Maria sentadinha ali perto de Jesus. Ela falou, Jesus, o senhor não vai tomar uma providência com a minha irmã, não? Eu estou aqui me matando na correria, e ela sentadinha aí. E aí Jesus disse para ela o seguinte: Marta, Marta, você anda
ocupada, cheia de afazeres, correndo para cá e para lá. Mas a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte, irmãos? Assentar-se aos pés de Cristo. A melhor parte é estar na presença de Jesus, é estar no banquete da salvação, é comer do maná celestial que é dado na escola dominical, na célula e na igreja dos cultos domingo à noite e nas oportunidades de relacionamento com Deus. Mas quanta gente está perdendo a vida eterna, a salvação, o relacionamento com Deus, porque estão correndo atrás dos seus afazeres. Esse homem disse: eu não posso me assentar no banquete do rei, estou muito ocupado. Ele perdeu, Jesus disse, a vida eterna. Em terceiro lugar, Jesus diz nesse texto que muitas pessoas não se preocupam com a vida eterna, porque elas acham que tem coisa melhor para desfrutar. Preste atenção, olha o caminhar de Cristo. Primeiro, muita gente não entra na vida eterna porque está se distraindo. Segundo, muita gente não entra na vida eterna porque tem muita coisa para fazer. Mas tem um terceiro grupo que não consegue se assentar no banquete do Pai, não consegue entrar na vida eterna, porque ela acha que tem muita coisa para desfrutar na vida. Cuidado, hein? Veja o que Jesus fala aqui no verso 20. Olha só, o terceiro convidado, ele diz assim: e outro disse: casei-me, e por isso não posso ir. Preste atenção, irmãos, o casamento é algo muito bom, é uma coisa boa, é uma experiência maravilhosa, mas rejeitar o convite da salvação, rejeitar o convite de um relacionamento com Deus por causa do casamento é uma insensatez. Deixar de entrar na vida eterna por causa do casamento é uma loucura. Esse convidado, disse Jesus, ele perdeu a salvação por causa das coisas terrenas que ele gostaria de desfrutar. Ele perdeu uma bênção eterna por causa de uma bênção temporal. Ele perdeu uma bênção celestial por causa de uma bênção terrena. E muitas pessoas hoje também têm trocado o seu relacionamento com Cristo por causa de coisas que eles querem desfrutar na vida. E isso é um grande embaraço. Muitos hoje trocam o reino de Deus por causa dos prazeres. Eles querem desfrutar. E aí você fala com a pessoa assim: olha, vamos lá comigo na igreja, não é? Fala assim: não, eu ainda sou jovem, eu preciso aproveitar, desfrutar da vida, né? Eu preciso aproveitar o máximo da vida. E nessa busca pelo desfrutar a vida, quantos rapazes e moças estão perdendo a salvação, estão perdendo a vida eterna, estão morrendo nesse caminho. Quantos trocam a vida eterna por compromissos sociais, para desfrutar de compromissos sociais? Quantas pessoas, elas deixam o banquete do relacionamento com Deus por causa dos aprazeres desta vida? Amados, Jesus diz que somos os convidados do Deus Todo-Poderoso para esse relacionamento, para esse banquete da salvação. Esse é um convite de honra incomparável que Deus destinou a mim e a você. Mas quando Jesus está pregando, ele é interrompido por esse homem. Ele diz: Senhor, bem-aventurado aquele que entrar na vida eterna e poder se assentar na mesa e desfrutar da ceia com o Senhor. E Jesus disse a ele: muitos estão perdendo a salvação porque querem desfrutar das coisas da vida. Há muitas coisas que você quer desfrutar, querido, que Deus não se agrada. Há muitas coisas que você quer usar e desfrutar na vida, mas que vai quebrar o seu relacionamento com Cristo, que vai romper o seu relacionamento com Deus. E você precisa fugir dessas coisas, porque elas têm o poder de roubar o seu relacionamento com Cristo. As amizades, por exemplo, são excelentes. Quantas amizades
nós temos. Como é bom você desfrutar de um amigo, não é verdade? De um relacionamento, de amizade. Mas quando esse amigo começa a apontar para você um caminho que vai te distanciando do seu relacionamento com Cristo, é hora de você abrir mão dessa amizade. Quando aquela coisa que você gosta muito e gosta de desfrutar dela começa a te afastar do banquete da salvação, dos compromissos com Cristo, é hora de você abrir mão dessas coisas. Porque o esfriamento na vida espiritual, ele não começa de uma hora para outra não. Você começa hoje abrindo mão da célula, amanhã você abre mão da escola dominical, depois você começa a vir aos cultos uma vez ou outra. É assim que você vai morrendo na sua fé e no seu relacionamento com Cristo. Cuidado com as coisas que você gosta de desfrutar, porque elas têm o poder, se você não tomar cuidado, de destruir o seu relacionamento com Deus. Em quarto lugar, Jesus diz que nem sempre o que afasta as pessoas da vida eterna são as coisas más. Agora Jesus aprofunda um pouco o negócio. Tem muita gente que deixa de entrar na vida eterna por causa do que vê. Tem muita gente que deixa de entrar na vida eterna por causa dos afazeres. Tem muita gente que deixa de entrar na vida eterna por causa de desfrutar de coisas que quebram o seu relacionamento com Deus. E agora, em quarto lugar, Jesus diz que tem muitas pessoas que deixam de entrar na vida eterna não porque fazem coisas más. Olha o que ele diz no verso 18 ao 20. O campo, os bois que foram comprados e a esposa no casamento eram coisas inocentes. O que tem de errado em você sair e comprar um campo? O que tem de errado em você sair e comprar um boi? Se fosse hoje não seria um boi. Eu comprei um carro, eu tenho que testar o carro, provar. O que tem de errado de você casar? Nada. Essas três coisas eram coisas boas. Comprar um terreno, comprar uma junta de boi, casar, tudo isso é bom, isso não é mal, não tem pecado nisso. Não há nada de errado em comprar um campo, em treinar uma junta de bois ou em casar-se. Todas essas coisas de Jesus, elas eram boas em si mesmo. Mas quando essas coisas boas, e aqui está o problema, quando essas coisas boas de Jesus, elas começam a impedir você de atender o convite de Jesus para poder estar na mesa com o Pai, num relacionamento com Deus, então isso se torna um impedimento para a sua alma e você tem que tomar cuidado. Não são todas as coisas más que te levam para o inferno. As coisas boas, se você não tomar cuidado com elas, elas vão te afastar também do seu relacionamento com Cristo. Não são apenas os vícios degradantes e os pecados escandalosos que mantêm as pessoas longe do reino de Deus. Existem coisas boas que, se elas não forem bem conduzidas, elas vão nos impedir de herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, querido, Ele declarou isso: as pessoas estarão envolvidas como a geração de Noé estava envolvida. As pessoas estarão envolvidas em quê? As pessoas estarão envolvidas, distraídas e envolvidas com o seu dia a dia, sabe? Aquela correria, é casa, é filho, é marido, é esposa, não é? É trabalho, nada de errado nisso, tudo isso é muito bom, mas quando isso rouba o seu relacionamento com Cristo, quando isso impede você de estar na presença de Deus, você já não tem mais tempo para ler sua Bíblia, você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para ir na célula, você não tem mais tempo para a escola dominical, você não tem mais tempo para cultuar a Deus. Então essas coisas boas roubam o seu tempo e o seu relacionamento com Cristo, e isso condena a sua alma a uma distância de Deus. Jesus disse que quando Ele voltasse, as pessoas estariam vivendo como nos dias de Noé. Elas estariam distraídas, envolvidas com as coisas do dia a dia, estariam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Que mal existe em comer? Nenhum. Que mal existe em beber e casar? Nenhum. Mas quando essas coisas boas tomam todo o seu tempo, a ponto de você não dar mais prioridade, querido, para a vida eterna, para o seu relacionamento com Cristo, isso se torna um embaraço para a sua alma.
para o seu relacionamento com Deus. Essas pessoas transformaram uma bênção, comprar campo, comprar junta de boi e o casamento, elas transformaram uma bênção em maldição para a sua vida, porque isso que deveria ser abençoador, agora estava impedindo elas de terem um relacionamento com Cristo, de estarem na mesa de Cristo, de estarem em comunhão com Jesus. Tanto o terreno como a junta de bois e o casamento são bênçãos de Deus, mas quando as bênçãos de Deus tomam o lugar do Deus da bênção, aquilo que seria uma bênção se transforma em maldição. Tome cuidado. Quando aquele homem interrompe Jesus naquela mesa, preocupado com a vida eterna, Jesus começa a dizer para ele: tem muitas coisas que são perigosas e que tiram o homem e a mulher da vida eterna. O que eles veem, o que eles fazem, o que eles desfrutam, as coisas boas que não são más, mas que podem te afastar do relacionamento com Deus. E em quinto e último lugar, Jesus diz que enquanto houver um lugar nesta mesa do banquete, Ele diz, a ordem é forçar as pessoas a entrar. O verso 22 e 23 dizem o seguinte, veja aí: depois lhe disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar na mesa. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Preste atenção, quando nós lemos esse texto bíblico, nós achamos que essa palavra obrigar aqui, é obrigar como nós entendemos. A palavra obrigar nesse texto, ela não se refere ao emprego da força para que a pessoa entrasse no banquete da salvação. O sentido que está aqui é aquele sentido de que você vai precisar fazer um esforço muito grande para poder convencer aquelas pessoas que são transeuntes, que estão passando ali na estrada, para poder convencer essas pessoas a entrarem, para usufruírem do banquete da salvação. É nesse sentido que essa expressão é colocada aqui. Essas pessoas não seriam obrigadas a entrar pela força do braço, mas pela persuasão do amor. Enquanto houvesse lugar naquela sala do banquete, a ordem de Jesus para os seus servos é o seguinte: esforcem-se, façam o máximo de vocês para levar o maior número possível de pessoas a esse banquete. E aqui Jesus está mostrando um outro lado, uma outra preocupação. Quantos dos seus servos hoje, que somos nós, estamos distraídos, não estamos mais empenhados em buscar os transeuntes, aqueles que passam por nós na nossa vida, seja o amigo de trabalho, seja o colega de faculdade, não estamos mais empenhados em persuadi-los sobre o amor de Cristo por eles, da necessidade urgente deles terem um relacionamento com Cristo, antes que a alma deles pereça no inferno. Quantos estão deixando de servir a Deus nesse empenho de buscar aqueles que estão passando pela vida sem salvação? Muitos servos de Cristo estão relaxados, não se preocupam mais com a salvação de almas, não querem mais buscar vidas para o reino de Deus, estão deixando o banquete do seu Senhor vazio, não porque o Senhor não seja generoso, não porque o Senhor não seja bondoso e não tenha fartura na sua mesa. Na mesa do Senhor tem fartura, na casa do Senhor tem lugar, mas muitos dos servos não estão mais empenhando força e dedicação em cumprir o mandamento do Senhor. A última palavra de Jesus, quando Ele estava voltando aos céus, lá em Mateus no capítulo 28, foi: ide e fazei discípulos. Não foi: fica sentado em casa assistindo o Flamengo, o Atlético, o Cruzeiro. Ele diz: ide e fazei discípulos.
não é ir e ficar em casa vendo a Netflix, desfrutando o tempo todo da sua existência. Você e eu precisamos fazer como esse servo, entender que a vida eterna é urgente, que os dias são maus e que os tempos da volta de Cristo se aproximam muito mais rápido do que a população mundial pensa. E você e eu não podemos e não temos o direito de ficar tranquilos e sossegados enquanto o banquete do nosso Senhor está vazio, enquanto o banquete do nosso Senhor está com pouca gente à mesa. Se por um lado existem muitas coisas que têm roubado a salvação e distraído a alma das pessoas, por outro lado, Jesus diz que há servos que não têm mais cuidado da mesa do seu Senhor, porque eles estão cuidando da sua mesa, cuidando da sua casa, cuidando dos seus interesses, e eles não cuidam mais do interesse do seu Senhor. Deus tem prazer e pressa em salvar pessoas, e você precisa entender que existem certas oportunidades que, uma vez perdida, não podem nunca mais ser recuperadas. O dia de entrar na sala do banquete, no banquete da salvação, o dia de entrar é hoje. A hora de entrar na sala do banquete é agora, não é depois. Você que, por exemplo, já buscou satisfação para sua alma em tantas coisas e prazeres e ainda continua vazio, eu tenho uma palavra para você: venha para Jesus. Você que está com o seu caráter deformado e nunca consegue largar os seus vícios e essas coisas que embaraçam a sua alma, eu tenho uma notícia para você: venha a Jesus. Ele pode restaurar a sua vida, o seu coração. Você que já bateu em tantas portas, que já tentou tantas coisas e não sabe mais o que fazer para resolver o seu problema, eu tenho uma notícia: venha para Jesus. Ele é a luz do mundo, e quem o segue jamais vai tropeçar em coisa alguma. Você que está estagnado, parado, acomodado, prisioneiro da sua letargia, eu tenho uma notícia para você: venha para Jesus. Há lugar para você no banquete de Deus. A porta da salvação está aberta para você. Ainda há lugar nesse banquete. O nosso Pai é generoso, o nosso Deus é bondoso. O que é que você está esperando? Ou você vai continuar assim, distraído pelo que vê, correndo por causa dos seus afazeres, querendo desfrutar da vida e perdendo o banquete da salvação? O que você vai fazer? Vamos orar, queridos, vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Nós vamos orar. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, está vivendo a realidade que esses convidados da parábola contada por Jesus, quem sabe você está vivendo essa realidade, e você está perdendo a sua alma, o seu relacionamento com Deus e com Cristo, por causa do que vê, por causa dos seus afazeres, por causa dos desfrutes e deleites da vida, por causa de coisas boas que não são más em si mesmas, mas que de tão boas que são, tem te afastado da sua relação com Cristo. Nessa noite eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você a se arrepender disso. Eu quero convidar você a renunciar tudo isso que tem impedido você de estar no banquete da salvação, na mesa do Senhor. Porque a vida eterna, ela é real, e hoje você precisa abrir os olhos para acertar o seu relacionamento com Cristo, para que você possa ter acesso à salvação eterna. Feche os seus olhos, e eu quero que você pense um pouquinho aí na sua caminhada. Como é que está aí, querido? Como é que está aí, filha, a sua vida?
E se você precisa, nessa noite, de confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados, eu quero orar com você. Pastor, eu quero nessa noite fazer um concerto disso com Deus. Se você quer fazer esse concerto com Jesus, então levante sua mão e eu vou orar com você. Você quer fazer? Olha, pastor, essa palavra foi para mim, Deus falou comigo e eu quero fazer um concerto, eu quero acertar as coisas, eu tenho me distraído, eu tenho me ocupado com muitas coisas que têm me levado para longe de um relacionamento com Cristo. Você precisa se arrepender disso, você precisa fazer um concerto. É necessário um ajuste hoje para que você possa desfrutar de uma vida nova com Cristo. Você quer fazer isso? Levante sua mão e eu quero orar com você. Alguém aqui quer fazer? Pastor, eu preciso de fazer esse acerto, é comigo esse negócio e é hoje a oportunidade que Deus está te dando. Se você quer fazer isso, eu quero orar com você. Alguém que quer fazer isso? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Eu quero orar com você, querido. Não saia daqui nessa noite, se Deus falou com você, sem acertar as coisas, sem rever os seus caminhos, sem mudar a sua postura. Você quer? Levante a sua mão e você tome uma postura diante de Deus, porque Deus vai restaurar aquilo que precisa de ser restaurado na sua vida. Mais alguém? Eu quero orar com você. Deus te abençoe. Queridos, vamos orar juntos então. Você que levantou a mão, vem cá, vamos orar. Vem cá na frente, sai do seu lugar. Momento de oração, o altar do Senhor é o lugar de oração, é o lugar da gente consertar as coisas do nosso coração. Deus falou com você, aleluia, glória a Deus, porque Deus te ama, porque Ele quer ministrar ao seu coração, porque Ele se preocupa com a sua caminhada, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e Ele não quer que nenhum se pereça, mas Ele quer que todos nós possamos desfrutar da sua mesa e do relacionamento com Ele. Se você está aqui e ainda não desfruta desse relacionamento com Cristo, tome uma decisão, faça um concerto, remenda esse negócio, interrompe esse pecado, conserte a sua caminhada. Hoje é o tempo, querido. Vamos orar, vamos abençoar a vida desses irmãos e irmãs. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada homem e de cada mulher que está aqui nesse altar. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor ministrou o coração dos meus irmãos e irmãs, porque o Senhor falou com eles de uma maneira muito especial. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar essas realidades que têm causado incômodo, que têm causado impedimento na vida deles. No nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa renovar o amor, que o Senhor possa renovar a disposição, que o Senhor possa renovar um coração aquecido, uma alma desperta para buscar um relacionamento mais intenso, mais íntimo com o Senhor. Meu Deus, toda situação no mundo espiritual que se levantou para paralisar o teu filho, para, ó Deus, paralisar a sua filha, eu repreendo nesta hora, em nome de Jesus, as cadeias da imobilidade, as cadeias da paralisia. Eu estou repreendendo no nome de Jesus a frieza, a indiferença. Nós as resistimos nessa hora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, que o Senhor possa encher novamente esses homens e mulheres com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa, ó Deus, fazer o coração deles transbordar de fervor, de ânimo e de alegria na presença do Senhor, para que eles possam gastar os seus dias, gastar os seus anos servindo ao Senhor com alegria, com dedicação. Eu quero abençoá-los nessa noite, Pai, e no nome de Jesus pedir ao Senhor que possa renová-los na fé, no ânimo e na alegria da salvação. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, que Deus te renove, te fortaleça em nome de Jesus.